Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, dando início à nossa 13ª aula, nós vamos falar sobre o processo de estampagem. E essa vai ser a nossa última aula, o último conteúdo que cai na prova. Então, a gente já viu nos diversos processos de conformação mecânica que normalmente, quando uma peça é produzida, a gente não utiliza apenas uma única operação, né? A gente vem utilizando diversos processos até chegar na peça final, no objetivo final, né? Então a gente viu principalmente na laminação, né, que os produtos da laminação normalmente são produtos semi-acabados que a gente vai utilizar eles ainda depois para executar outras etapas de conformação para a obtenção dos produtos finais, né? Então a gente via lá na laminação que a gente produzia chapas ou até mesmo folhas muito finas, né? Essas chapas ou folhas eram bobinadas e depois a gente vai utilizar elas nas diversas indústrias, por exemplo, na indústria automobilística, na indústria naval, de eletroeletrônicos e na mecânica em geral. Então, normalmente a gente pega essas chapas e vai dar algum formato mais específico nelas, né? Por exemplo, um capô de um carro. Então, a gente tem que deformar essa chapa para ela possuir todos aqueles ângulos e possuir as suas dimensões adequadas, né? Esse processo de deformação dessas chapas, a gente vai ver que ele é produzido pelo processo de estampagem. Então, para que essas chapas elas tenham o formato que a gente quer, é necessário que a gente passe por alguns processos, que elas passem por alguns processos de conformação mecânica, né, para dar justamente o visual e a geometria final dessa peça. Daí a gente entra no conceito da estampagem. Então, a estampagem é um processo de conformação mecânica que normalmente se faz a frio e engloba então um conjunto de operações, onde a chapa que é plana, né, ela vai adquirir uma nova geometria, uma nova forma geométrica, seja ela plana ou oca. Então, os materiais que são mais utilizados nos processos de estampagem. Então, a gente vai ter as chapas metálicas, né, feitas com ligas de aço de baixo carbono. Por que de aço de baixo carbono? Porque justamente são as que têm uma dureza menor, uma ductilidade maior, né? E vão ser mais fáceis justamente de estampar, vão requerer menos não, perdão, menos força, né? Para executar o processo de conformação. Nós ainda vamos ter os aços inoxidáveis, como materiais que podem ser utilizados. Ligas de alumínio e manganês também são ligas que são fáceis de deformar, né? Alumínio e magnésio. E também o latão 7030, que é o que possui um dos melhores índices de estampabilidade dentro da família dos materiais metálicos. Então, um dos fatores muito importantes no processo de estampagem é justamente a qualidade da chapa. E a gente consegue avaliar essa qualidade em função da sua composição química, quais são as propriedades mecânicas dessa chapa, as especificações dimensionais, né, da chapa, se estão de acordo com o que a gente precisa para executar o processo de estampagem, o acabamento dessa chapa, como é que é esse acabamento, e a aparência superficial, né? Porque o ideal é que a gente tenha as melhores características antes da execução do processo de estampagem, né? Para a gente já tentar eliminar uma série de defeitos que podem vir, então, em função da qualidade da chapa. Então, analisando a questão da composição química, então ela deve ser controlada, né, na fabricação do metal. Então, quando chega aqui ah, na etapa de estampagem, ela já deve estar ok, né? Você começa a controlar ela desde o momento da fabricação do aço, depois tem os processos de metalurgia primária e secundária que ajudam a controlar justamente essa composição química. Então a gente tem que evitar principalmente a segregação de elementos, né?
que depois eles podem vir a causar algum enfraquecimento dessa chapa, né? Porque se a gente tem uma região onde tem uma segregação de elementos que são mais duros, por exemplo, aquilo ali pode formar uma região muito frágil e acabar gerando trincas durante os demais processamentos, né? Isso não é o ideal, né? Então a gente já controla lá no lingote, justamente, ah, e na panela de acerto de composição, a gente já tenta controlar esse processo de segregação e tentar se livrar dele, né? Para depois a chapa a gente ter uma chapa com propriedades o mais uniformes possíveis. As propriedades mecânicas da chapa eu comentei também são importantes. A principal importância é em relação à dureza e à resistência à tração, porque o processo de estampagem ele gera tanto forças compressivas quanto forças trativas. É importante então a gente analisar a resistência mecânica dessa chapa. Então, a gente faz isso por meio dos ensaios mecânicos, né? Então, juntamente com aqueles dados que a gente tinha lá da composição química, ah, que são fornecidos lá pelo fabricante, né, da chapa, a gente consegue analisar também essas propriedades mecânicas aí. As dimensões, então, a especificação das dimensões. A gente tem que fazer uma especificação de forma que a gente tenha um melhor aproveitamento da chapa. A gente vai ver um pouco mais adiante alguns desenhos em relação a esse aproveitamento. Então, se a gente tem lá uma chapa e a gente consegue, de uma determinada forma, a gente tem 10 peças sendo produzidas com aquela chapa. Se com uma melhoria do design dela, do formato como é arranjado essas peças, a gente conseguir produzir 20, isso é melhor, né? A gente tem menos desperdício. Então a gente tem que sempre tentar obter o melhor aproveitamento possível de material. Então, com isso, o ideal é que a gente tenha também uma menor quantidade de sobras, retalhos, né, que muitas vezes não podem ser aproveitados no processo, embora eles possam ser reciclados, naquele processo ali eles não vão ser mais aproveitados, né? Então, o aproveitamento, o ótimo ou ideal dessa chapa, envolve também o estudo de como a gente vai distribuir essas peças aí ao longo da chapa. Outra questão, a questão dos defeitos de superfície, né? Eles não prejudicam somente a qualidade da peça estampada, ah, mas também vão influenciar no acabamento dessa peça, né? Se essa peça receber algum tipo de revestimento depois, seja ele na forma de pintura ou algum outro tipo de revestimento, como por exemplo ali a cromação, né? Esses defeitos de superfície eles vão prejudicar esses pós-tratamentos e a qualidade superficial da peça que vai ser comercializada. Então, em função disso, a gente tem que ter um cuidado também com a qualidade superficial da chapa. Aqui é o que eu comentei, né? A questão do aproveitamento da chapa. A gente vai chamar ali de layout de tira, né? Então, como que a gente consegue, qual é a forma de arranjar essas peças na chapa, tal qual a gente tem o menor desperdício nela, né? Menor quantidade de retalhos. Então aqui a gente tem um exemplo de um aproveitamento máximo de chapa. A gente tem que produzir, tem que cortar, né, essa pecinha aqui. E aqui tem um exemplo, como se a gente colocasse uma peça ao lado da outra. E a gente vê que a gente vai ter um desperdício de toda a parte que está na borda, né, e mais esse quadrado aqui. Então, em todas as peças a gente vai ter essa forma de desperdício. Então, nesse caso aqui a gente tem um aproveitamento de 49% da chapa, né? Mas com a simples questão de a gente colocar ao lado dessa uma outra peça dessa, só que no formato invertido, a gente acaba melhorando esse aproveitamento da chapa para 71%.
Então, com uma questão simples, a gente simplesmente inverteu ali, né, a peça e conseguiu encaixar então nessa parte, nesse quadrado aqui que estava sobrando, a gente conseguiu encaixar uma parte da peça. Então, isso é muito importante para evitar justamente desperdício, né? A questão cada vez mais que um preço do aço e o preço dos insumos crescendo, isso se torna uma questão cada vez mais importante. Então, as operações de estampagem. Então, a estampagem ela é realizada por meio de prensas, né? Essas prensas elas podem ser tanto mecânicas como hidráulicas, podem ser dotadas ou não de dispositivos de alimentação. Então, um dispositivo lá que faz a alimentação automática dessas peças, né? Dessas chapas, sejam elas na forma de chapas, tiras cortadas ou na forma de bobinas. O tipo de prensa que a gente vai escolher depende, obviamente, do tipo de peça que a gente vai fabricar, do formato da peça, tamanho e quantidade de peças que a gente vai produzir e, consequentemente, também isso vai depender do tipo de ferramental que a gente vai utilizar para produzir essas peças. Ah, Quando a gente vai executar, por exemplo, etapas de corte, a gente utiliza normalmente mais as prensas mecânicas. Mesma coisa vale para as etapas de dobramento ou se for algum tipo de estampagem rasa. Então as prensas mecânicas elas têm um custo menor, né? E são capazes então de fazer esse tipo de operação. As prensas hidráulicas a gente vai utilizar quando a gente precisa executar processos de estampagem profunda. Um exemplo aí de uma peça com estampagem profunda é o caso das panelas, né? Então, para a gente estampar uma panela, a gente tem que fazer um grande estiramento daquela chapa. Então, a gente utiliza essas prensas hidráulicas que vão ser capazes de produzir esse estiramento. Aqui a gente tem um esquema, né, dessa prensa hidráulica. Aqui um videozinho que mostra justamente a produção de uma panela. A gente tem um grupo ali que a gente chama de blank, né? E a gente disponibiliza para aplicar a força e a gente tem uma peça. Então, dentro do processo de estampagem, a gente tem algumas operações que são realizadas, né? Então, a gente pode realizar ali etapas de corte, de dobramento, de estampagem profunda, que a gente também chama de repuxo. Esse tipo de processo, ele só é possível devido às características de plasticidade, né? Dos materiais. E também nem todo material pode se passar pelas operações de estampagem. Isso vai depender muito das características, né, mecânicas desse material. Então a primeira etapa ali que a gente comentou, o corte das chapas. Então a gente realiza esse corte em função da operação de cisalhamento do material, né? A gente aplica uma tensão naquele punção ali, tal qual supere a tensão de cisalhamento e aí o material acaba sendo cortado. Então, a ferramenta, um punção de corte forçado contra essa matriz, que a gente está vendo aqui, ó. Temos a nossa matriz, a nossa chapa e um punção. Esse punção aplica uma força que acaba forçando esse material a se deformar e passar por essa matriz. Como essa força é tão grande, ela supera a tensão de cisalhamento e acaba cortando então uma parte desse material, que é o que está
mostrando aqui esse disquinho aqui que foi partido e o punção está empurrando ele para baixo. Então, umas características interessantes, primariamente a espessura da chapa que a gente vai cortar tem que ser igual ou menor, né, que o diâmetro do punção, senão a gente vai ter o corte, mas não vai ter a chapa com as dimensões que a gente quer. Essas peças que são cortadas, normalmente elas são submetidas a um processo posterior de estampagem profunda, né? Então a gente executa primeiro o corte e depois leva lá para fazer a estampagem profunda. Aqui alguns exemplos de cortes que podem ser feitos, né? Então podem ser feitos nos mais variados formatos, vai depender do formato do punção e da matriz, né? Aqui a gente tem um corte simples. Então, uma pecinha ali quadrada, né? Foi cortada. A gente tem aqui já a questão de um furo. O furo feito por um processo de puncionamento. Então, a gente tem a punção, força ele contra a chapa, ele remove essa seção circular e a gente fica ali com o furo. Podemos ter também cortes parciais, como nesse caso aqui. Podemos ter a parte de recorte. Então, corte de material excedente de uma peça que já passou por um processo de conformação. Na aula passada ou retrasada, se não me engano, eu falei sobre o processo de forjamento, né, que a gente tinha uma etapa de rebarbação, né, ela pode ser feita dessa forma. Então vai se cortar o excesso daquele material. Aqui é o exemplo, uma matriz de corte. Então a gente vai ter a mesa, né, com a matriz que é fixa. Nós colocamos a nossa chapa, vai ter um guia de punção para não deixar esse punção aí se movimentar lateralmente. E ali a gente coloca a nossa chapa. Quando esse punção desce, ele acaba removendo aquela seção ali da chapa. Então o punção deve apresentar uma seção conforme o que a gente deseja, o contorno da peça que a gente deseja, né? E do mesmo modo, a cavidade da matriz também, ela tem que ser no formato que a gente deseja a nossa peça. Uma coisa que é muito importante a gente estabelecer uma pequena folga entre o punção e a matriz. Essa folga aí, ela vai depender da espessura da chapa e do tipo de material que a gente está utilizando. Pode ser um material mais duro ou um material mais mole, por exemplo. Aqui a gente tem justamente um gráfico que mostra a questão da folga em função da espessura da chapa. E mostra aqui também para três diferentes materiais. No primeiro caso ali, a de cima é o aço duro, a do meio o aço doce ou o latão, né? E a inferior aqui, peças em alumínio ou metais leves. Então a gente vai ter aqui justamente o punção com diâmetro D e a gente quer que seja produzida uma folga D1. Então, em função da espessura da chapa, uma chapa de 3 milímetros para um aço duro, a gente vai lá e vê que a folga entre punção e matriz deve estar ali na casa do 0,22, 0,23. E assim a gente pode fazer também, então, para os demais materiais. Importante, folgas muito grandes vão provocar rebarbas, né? Então, partes indesejáveis que depois vão acabar prejudicando no restante da operação. Se foi cortado com uma folga muito grande, gerou uma rebarba, vai o operador lá pegar, retirar essa peça e levar para outro processo. Em função da superfície que fica do corte, esse operador pode acabar se cortando, se machucando ali, né? Já folgas que são muito pequenas, a gente pode ter problemas de fissuras na peça, que podem causar, obviamente vão causar algum tipo de problema, né, nas operações que vêm a seguir. Se a gente tem uma fissura e levar para um processo que aplica mais algum tipo de tensão de tração, por exemplo, ou uma força compressiva muito excessiva ao que o material aguenta, né? Essas fissuras elas vão progredir e vão acabar
fraturando a peça. Então, quanto menor for a espessura das chapas e o diâmetro do punção, menor vai ser a folga também. E a mesma coisa acontece ao contrário, né? Com espessuras de chapa maiores e diâmetros de punção maiores, a gente vai ter que ter também uma folga maior. Então, o corte, sempre que a gente observa qualquer tipo de corte, a gente observa a superfície dele, ele fica com essa aparência que foi comentada ali, né? Fica com uma aparência rasgada, um tanto quanto irregular. Então, muitas das vezes, a gente ainda tem que executar um processo de rebarbação justamente para melhorar as paredes do corte. Então, aqui é um exemplo, né? A rebarba removida é cerca de 10% da espessura do material. E o que a gente pode fazer para tentar minimizar isso é fazer o corte com punção com ângulo vivo. Então, se ele tem esse ângulo vivo, ele vai melhorando também a qualidade da superfície do corte. Ferramentas que são utilizadas para o processo de estampagem. Então, a gente tem as ferramentas especiais, que a gente vai chamar de estampos, que são constituídas por um punção, que é chamado aqui de macho, e por uma matriz. A gente pode classificar também as ferramentas em função do tipo de operação que elas vão executar. A gente tem ferramentas para corte, tem ferramentas que vão ser usadas exclusivamente para dobramento e tem ferramentas que vão ser utilizadas para o processo de estampagem profunda. Então, onde se localizam essas ferramentas? Então, o punção ele está normalmente preso à parte superior, né, da matriz, que vai executar o movimento de subida e descida. A matriz ela é presa na mesa, na parte de baixo. Essa matriz é fixa. Como eu já comentei nas outras aulas, as características que esses materiais devem ter, eles têm que ser resistentes ao desgaste, né? Tanto ao choque quanto à deformação, ter uma boa usinabilidade e uma grande dureza, justamente para minimizar esse desgaste. Eles têm que ter uma boa resistência também à fadiga, né? Porque a gente espera que se produzam milhares e milhares de peças, né? Então ele tem que suportar esses milhares de ciclos. Então, em função disso, essas ferramentas elas têm que ter algumas características bem especiais. Os estampos, então, eles são fabricados em aços ligados, né? Que são os aços ferramentas ou os aços para matrizes, né? A dureza é importante em função do fio de corte da ferramenta. Então, quanto mais duro for esse material, a gente vai ter um melhor fio de corte, né? E vai minimizar também o desgaste dessas peças. Então, conforme a gente vai utilizando elas, né, elas vão, enfim, vão perdendo o fio, né? A perca desse fio vai provocar um tipo de rebarba ou um contorno da peça com um acabamento muito pobre, né? A gente vai ter uma rugosidade maior e isso não é o adequado. Mas também, como em característica interessante, a gente sabe que quanto mais dura essa peça, ela vai demorar a perder o fio e que também a gente pode acabar por meio de um processo de retífica afiando de novo essa ferramenta. Então ela ainda ganha uma sobrevida, né, quando a gente acaba afiando ela. Bom, essa primeira parte é para a parte de corte, né? Agora uma etapa de dobramento. Então no processo de dobramento a chapa ela normalmente sofre deformação por um processo de flexão, né? Também são utilizadas as prensas para fornecer essa energia e esses movimentos para realizar o dobramento. Então a forma para a gente fazer aquela forma, normalmente a gente utiliza um punção e uma matriz específica para aquela forma. Em comprimentos de dobra que são pequenos, nós vamos utilizar estampos que possuem justamente a forma que vai ser dobrada, né? Já para fabricação de perfis dobrados ou outros tipos de peça com comprimentos maiores,
a gente tem que utilizar normalmente as prensas dobradeiras, ou também chamadas de viradeiras, né? Essas viradeiras vão ter aí matrizes e machos universais. Então aqui é um exemplo, né? Uma prensa dobradeira ou viradeira. E aqui a gente tem ali a nossa matriz, a nossa punção, que vai executar justamente as diversas etapas de dobramento dessa chapa. Então, como está mostrando aqui, né, a gente tem a punção que vai descer, temos a nossa matriz com formato ali, e a gente vai ter a dobra desse elemento. Nós vamos ter diferenças também na questão da espessura do material, né, ela vai mudar ao longo do material, na região onde tem o ângulo de dobramento, ela vai ter uma espessura um pouco diferente, em função do processo de dobramento. Nós vamos ter também um lado que vai sofrer o processo de compressão, enquanto que o outro vai sofrer um processo de tração. Aqui a gente vai ver um exemplo justamente de uma dessas dobradeiras ou viradeiras, né? Outra coisa muito importante é que a gente tem que evitar cantos vivos ou raios muito pequenos. Porque eu já falei diversas vezes, a formação de cantos vivos normalmente fica associada a tensões residuais muito grandes na região do canto vivo, né? E isso depois, durante a solicitação mecânica da peça, isso pode vir a provocar a formação de uma trinca e uma ruptura do material. Pode até mesmo durante a etapa do dobramento isso pode acontecer. Então, materiais mais dúcteis, como o alumínio, o cobre, o latão e o aço com baixo teor de carbono, a gente pode utilizar alguns raios um pouco menores, mas em materiais mais duros, como aços de médio alto teor de carbono ou aços ligados, a gente tem que utilizar raios um pouco maiores. Ah, então, o dobramento é um processo que a gente pode fazer ele dependendo da geometria do corpo da peça, né? Em uma única operação ou em mais de uma operação. Então, aí quando é feito em mais de uma, aí a gente tem que ir progressivamente fazendo essas dobras até conseguir a peça no formato final, que foi o que apareceu ali no vídeo, né? O operador ali executando diversas etapas de dobramento até chegar na peça final. Então, existem situações que a gente consegue obter o formato final aí com o processo de dobramento com um único estampo em uma única ou mais fases, ou então a gente precisar de mais de um estampo. Então aqui é um caso, a gente tem a primeira matriz que vai executar essa etapa de dobramento e uma segunda matriz que vai executar o processo seguinte até fechar a caixinha. Ou aqui, nesse caso aqui, para esse tipo de dobramento, todo ele foi executado em uma única matriz. Uh, o interessante do dobramento é que ele nos dá a liberdade, né, de obter vários tipos de formatos nas chapas. Então a gente pode ter aqui, por exemplo, um dobramento simples ou duplo para obtenção de um tipo de formato mais simples, né? Ou aqui, como nesse caso, um dobramento em anel, né? Formou uma circunferência ali na ponta dessa chapa.
Então, isso é interessante, o dobramento, que em função do tipo de geometria, a gente tem etapas mais simples, bem tranquilas, ou também a gente consegue, em geometrias mais complexas, também realizar pelo processo de dobramento. Aqui onde a gente tem, por exemplo, ali um nervuramento, ou outra etapa aqui que é uma etapa de corrugamento, né? Podem ser feitas então as telhas, né? Principalmente essas telhas de zinco. Se a gente quer dar um formato mais específico, um formato específico corrugado ali, ou com essas nervuras, a gente faz isso bem fácil pelo processo de dobramento. Então aqui se for um processo de dobra simples em matriz, né, então parte da chapa vai ficar presa pelo um equipamento, uma parte do equipamento que se chama prensa-chapa, e a outra parte então vai estar livre, né, com todo o conjunto funcionando aí como uma viga em balanço. Se a gente prende uma parte, desce o punção, ele acaba deformando a outra parte ali. Processo de estampagem profunda. Então, esse processo também pode ser chamado como repuxo ou embutimento. É uma operação de estampagem onde a gente vai ter uma chapa que no primeiro momento ela é plana, né? E a gente vai transformar ela num corpo que a gente chama de corpo oco, sem o aparecimento de rugas ou trincas nessa chapa. É um processo que normalmente é feito a frio, que é como a gente viu lá aquele primeiro vídeo que mostrava a produção de uma panela, né? É, pode ser feita em uma única fase ou, dependendo da característica aí do produto, ser feita aí então em mais de um processo, mais de uma fase de conformação. Então nesse processo aí vai se produzir panelas, partes das latarias do carro. Então ali a gente tem paralamas, capôs, portas, peças como por exemplo cartuchos, né, e refletores parabólicos. Então aqui é só um esqueminha de como isso acontece. E as partes da máquina, né? Então ali a gente tem um suporte de punção, número 1, o punção ou penetrador. No 3 a gente tem a parte que prensa justamente a chapa, ou também chamado de sujeitador. Temos no 4 aqui a nossa matriz e no 5 a nossa mesa ali, o suporte da matriz. Então a gente tem algumas operações. A primeira operação ali é se prensa a chapa vai encostar na nossa chapa, né? Depois vai descer o punção sobre essa chapa, vai começar a realizar essa etapa de estiramento e depois então, quando o punção ele foi até o ponto final dele, ele é removido e a peça ali é retirada. Então aqui a gente tem um exemplo justamente mais específico dessa parte. Temos o porta-punção ali, o nosso punção A, o disco de retenção, a nossa matriz, aí tem o sistema de molas ali, né, que vai ajudar depois a expulsar essa peça de dentro da matriz. E a nossa base, onde vai esse conjunto de mola e matriz. Então, no processo de estampagem profunda, o corpo inicial a gente vai chamar ele de blank ali, né? Vai ter um diâmetro inicial ali, uma espessura. E depois a gente tem a nossa peça final, né? Aí com espessura e diâmetros diferentes. Então, no processo de estampagem profunda, as tensões que atuam durante o processo, elas são muito diferentes em cada região da peça, né? Então, tem regiões da peça que vão estar sob compressão pura, outras regiões que vão estar sob tração pura. E essa variação de tensões na nossa peça, ela vai provocar também variações da espessura. Então, nas regiões aqui onde a gente tem, por exemplo, os raios, a gente vai ter espessuras diferentes do que
o restante da peça. Então, basicamente, a gente tem 4 regiões que deformam de formas diferentes. Então, a gente tem a parte do fundo a- da peça ali, que vai ter uma espessura final praticamente a mesma do Blank, praticamente a mesma da espessura inicial, né? Quase não apresentando nenhum tipo de deformação. Então, essa parte aqui de baixo. Vão ter o raio do fundo da peça, onde tem uma significativa deformação na espessura. Eu comentei para vocês, em função das forças que estão atuando ali, né? Então, no raio, a gente vai ter uma parte interna sobre compressão e uma parte externa aqui sobre tração. O raio da matriz vai se verificar um aumento da espessura, também pelas diferenças entre tensões de tração e compressão e a componente tangencial que surge ali naquele raio. E as paredes laterais vão ter um decréscimo gradual de espessura até chegar no fundo da peça. Esses são os formatos mais comuns de punções, perdão, que são utilizados no processo de estampagem profunda ou embutimento, né? Então, enfim, tem diversos tipos em função da peça que a gente deseja, a gente vai ter um tipo de punção diferente. Então, aqui voltando na folga da punção matriz para essa etapa de estampagem profunda. Então, a gente tem uma tabelinha aqui que relaciona justamente em função do material, o raio da matriz, o raio de função e a folga, né, entre função matriz. Então aqui para o nosso carbono, por exemplo, um raio da matriz entre 4 a 8 vezes a espessura do material e um raio de punção de 2 vezes a espessura, a gente tem que ter uma folga de 1,05 a 1,15, perdão. Se for um aço martensítico, que já tem uma dureza maior, né? Então, o raio de 7 a 15, então a gente tem que utilizar justamente raios maiores, comprovando que eu falei agora há pouco, em função do material, a diferença dos raios. Um raio de punção de 5 vezes a espessura e uma folga de 1,15 a 1,20. E aqui justamente essas diferenças, né? O raio da matriz e aqui o raio interno. É o nosso raio de punção e aqui o nosso gama é essa folga entre punção e matriz. Aqui alguns exemplos de estampagem de peças. Então aqui para a gente produzir um lubrificador, né? Então a gente tem 6 etapas de estampagem, desde a forma inicial até se obter a forma final. Entre esses processos de estampagem, a gente tem 2 recozimentos entre as operações 2 e 3, justamente para a gente voltar a ter uma melhor formabilidade, né, uma melhor estampabilidade. Então, como a gente executou um grande processo de deformação nas 2 etapas iniciais, é necessário esse recozimento. Depois, entre as operações 4 e 5, também é necessário novamente essas etapas de recozimento. Aqui um outro exemplo, um dedal de costura. Então a gente tem primeiro o corte da chapa, depois tem mais 7 operações de estampagem. Essa quinta operação é a operação que a gente chama de cunhagem, né? Então a gente vai dar os desenhos dessa peça nessa quinta operação aqui. Então vai ter uma matriz com o formato já dos desenhos e a gente vai forçar esse material naquela matriz para ele obter aqueles contornos. Aqui um outro exemplo, então, a produção de um cartucho.
Então, nesse caso, a gente utiliza 11 operações. Então, desde lá do nosso blank lá, a gente vai executar uma série de embutimentos, estiramentos e reduções nessa chapa. De 1 a 5, a gente tem as operações de embutimento e estiramento. Então, esse corpo de prova ele vai estirar. Da 6 até a 9, a gente vai formar justamente essa base do cartucho, né? E da 10 em diante, a gente vai ter uma redução, então, da área da seção da frente do cartucho. Isso é só a parte do cartucho, então aqui também a gente está comentando que a bala, a parte que vai na ponta do cartucho também, ela necessita de 8 operações de estampagem até ser conformada totalmente. Nós temos ainda uma variante dentro do processo que se chama reestampagem. Então, quando a gente tem a profundidade do embutimento ela é maior do que o diâmetro da peça, a gente vai ter várias operações a mais para obter isso, né? A gente tem também que a redução teórica máxima que se obtém numa única operação de estampagem de até 50%, no máximo com as melhores condições do material e do processo não vai ultrapassar 60%. E se a gente necessitar de um valor, de uma profundidade maior, né, a gente tem que reestampar essa peça. Então, aqui um caso, a gente tem primeiro um processo de estampagem dessa região, e a gente precisa, nossa peça ela tem uma parte mais profunda ainda, então esse punção vai descer e vai reestampar essa peça. Então esse é um processo que a gente chama de reestampagem direta ou de ação simples. Então desce um primeiro punção e faz a primeira parte da conformação, e esse segundo atua ao mesmo tempo e executa todo o processo da peça. A gente pode ter também o processo de reestampagem direta com matriz cônica ou de duplação, e também processos de reestampagem inversa. Então a primeira parte foi conformada nesse sentido aqui, para justamente formar essa parte, e vem outra punção e faz no sentido inverso o aprofundamento dessa peça. Então aqui o processo de estampagem inversa, né? Primeiro a peça que foi embutida nesse sentido, aí temos ali a matriz oca, vem o punção e acaba estampando no sentido inverso. E é isso, pessoal. A parte de estampagem é essa. Nós vamos encerrar o nosso conteúdo nessa aula, que aí vocês vão ter um tempo um pouquinho maior para estudar para a segunda prova, né? E agradeço a vocês que prestaram atenção aí no vídeo, né? E qualquer dúvida a gente tira no nosso próximo encontro para as dúvidas. Beleza, pessoal? Até mais.